Tem, sei uma empresa, vamos botar outro nome aqui para não confundir com o X que está ali, tá? É uma empresa, digamos, Alfa, sei lá, tá? Só por colocar um nome, tá? A qual possui duas fábricas que a gente vai anotar com A e V. E o gasto mensal de cada uma dessas fábricas é dado por essa função, tá? Ok. Então, onde X e Y representam a produção, o preço no mercado, né, para o produto é de R$ 2.000, tá? E quantas unidades tem que produzir a empresa mensalmente em cada fábrica para ter o maior lucro possível, né? Para ter o maior lucro possível. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Como temos duas fábricas, né, que estão fazendo o trabalho para uma única empresa, então aqui nós devemos construir uma função que calcule esse lucro, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, então vamos calcular essa função que vai calcular o lucro. Então, observe que nesse caso, né, como que a gente calcularia o lucro? O lucro seria, por exemplo, na fábrica A, vou colocar aqui, né, fábrica A, fábrica B, né? Em cada uma vão produzir, né, uma certa quantidade desse produto, né? Digamos que aqui X e aqui Y, certo? Se cada um desses produtos tem um valor de R$ 2.000, né? Então essa daqui vai ter vai produzir 2.000x, né? E aqui o mesmo 2.000y, certo? Esse seria o valor total que ele entre as duas fábricas vão obter, né? Agora, se eu quero saber o valor total do dinheiro, né, que vai ter essa empresa, né, seria a soma dessas duas quantidades. Mas o que acontece? Que a gente tem que restar, né, todo o gasto ou todos aqueles valores, né, que a empresa vai invertir, né, tipo assim, e que vai ter que pagar, né, devido, se não, né, pago para engenheiros, pago para limpeza, pago para, né, todos os gastos possíveis, né, e dentro desses gastos que a gente tem, né, temos que a empresa A tem um gasto mais ou menos de que está dado justamente por essa função aqui, né, que seria 50x² mais 1000, tá certo? Agora, quanto é que gasta a fábrica B? É essa expressão daí, 8 vezes y² menos 4 vezes 100 vezes y mais 2000, certo? Agora nós temos que somar essas duas quantidades. Por quê? Porque são os gastos totais, né, que vai produzir a empresa toda, né? Então isso aqui, uma vez que a gente soma todo o valor, todo o dinheiro que vai entrar, né, menos todo o gasto que tem a empresa, né, isso daí vai gerar uma nova função que seria a função lucro, né, certo? Então, para a gente ter o maior lucro possível, né, nós temos que maximizar essa função, tá? Lembrando que uma empresa, quando ela faz produtos, né, sempre, e lembrando que esse x e esse y representam essa quantidade de produtos, né? Então o número de produtos sempre tem que ser números positivos, né? Ninguém produz, sei não, se uma empresa de sabão, né? Ninguém produz menos 10, né? Ou menos 5 produtos, menos 7, né? Sempre essas quantidades são positivas, certo? Beleza, então aí temos nossa função lucro. Daí a gente tem que fazer algumas contas, né, para simplificar aqui um pouquinho, né? Bom, observe que aqui nós temos 2000x. Opa, esqueci de colocar um zero aqui.
2000x más 2000y menos 50 veces x cuadrado menos 1000 menos 8 veces y cuadrado más 400y menos 2000, né? Se a gente faz as contas disso aqui, seria 2000x aqui, né? 2000y mais 2000y mais 400y seria 2400y. Certo? E aqui teríamos menos 50 vezes x cuadrado, né? Menos 8 vezes y cuadrado. E agora só está sobrando essa parte que tem números, né? Isso aqui seria menos 3000, né? E lembrando sempre que x e y tem que ser números positivos, certo? Então, como eu já tinha dito, né? Para a gente poder ter né, o maior lucro possível, né? Então temos que maximizar ou ver onde que essa função vai atingir o máximo, né? Qual que vão ser esses pontos. E justamente nós vamos tentar fazer isso aí. Tá? Então, para poder analisar, né? Onde que essa função L aqui, né? Atinge o máximo. Nós temos que ver o que a gente vai usar aqui. Justamente vamos usar o Hessiana e o teste da segunda derivada, tá? Ok. Então, o que diz o teste da segunda derivada? Suponha que as derivadas parciais de uma função f são contínuas no aberto D e que temos um ponto P sub 0 que está nesse aberto D, o qual é um ponto crítico da função f. Então, se a hessiana é definida positiva, então essa f, né, avaliada no ponto P sub 0 seria um valor mínimo. Se a hessiana é definida negativa, então f avaliada nesse ponto P sub 0 seria um valor máximo relativo. Tá ok? E aí, nos outros casos, temos né, o caso do ponto célula e o caso onde não é possível afirmar alguma coisa referente a esse ponto P sub 0. Tá? Então nós temos que ver em que tentar maximizar essa função. Então, observe que o teste da segunda derivada está pedindo para quê? Para calcular os pontos críticos dessa função, certo? Mas para calcular os pontos críticos dessa função, nós temos que calcular o que? As derivadas parciais, né? Então aqui vou escrever o que seria o segundo passo, que seria cálculo dos pontos críticos, né? Então, para calcular os pontos críticos, nós temos que calcular as derivadas parciais, certo? Quem que seria a derivada parcial dessa função L em relação de x no ponto xy? Aqui ficaria derivada parcial de 2000, né? Seria a derivada parcial em relação de x da expressão 2000x mais 2400y menos 50 vezes x quadrado menos 8 vezes y quadrado menos 3000. Certo? Se a gente calcular a derivada parcial disso aqui, seria 2000, certo? Tá? Calculei a derivada parcial disso. Agora, calcular a derivada parcial de 2400y em relação de x, né? Aqui daria 0. A derivada parcial de menos 50x quadrado em relação de x seria menos 100 vezes x, né? Normalmente aqui a gente tem uma expressão que depende de y, né? Então seria uma constante e a derivada parcial dessa constante em relação de x daria novamente 0. E aqui novamente nós temos uma constante, né? E a derivada parcial novamente aqui daria 0, né? Então a gente apaga as partes que deram 0 e nós ficamos só com isso, 2000 menos 100x, né? Certo? Analogamente, nós podemos calcular quanto que seria a derivada parcial em relação de y. Seria a derivada parcial em relação de y da expressão toda, que seria 2000x
más 2400y menos 50 veces x cuadrado, ¿tá? Menos 8 veces y cuadrado menos 3000. Si a gente calcula a derivada parcial disso aqui, vai dar 2400, certo? As expressões que dependem unicamente de x, né, ou de uma constante, elas vão ser zeradas, né? Então aqui sobraria 2400 menos menos 16 vezes y, tá? Ok. Beleza. Então, uma vez que a gente já calculou as derivadas parciais, temos que verificar que, de fato, quando que elas dão zero, né? Então, cálculo dos pontos críticos. Para calcular o ponto crítico, nós temos que resolver essas equações aqui, né? Vamos colocar um daí. Certo? Então aqui teríamos que 0 é igual a 2000 menos 100x. E aqui teríamos que 0 é igual a 2400 menos 16y, certo? Ok, então daí o valor de x seria quanto? 20, né? E o valor de y, dá para simplificar isso aqui, seria 2400 sobre 16, certo? Isso aqui dá quarta 4, quarta 600, mitad 300, 150, né? Certo? Então daí o ponto crítico, é 20, 150. Ok? Agora, o que está faltando aqui? Uma vez que a gente já conhece o ponto crítico, o que diz o teste da segunda derivada? O teste da segunda derivada pede para calcular o que? Pede para verificar de fato se a função a matriz hessiana, né, é definida negativa ou se ela é definida positiva, certo? Então, bora lá, vamos calcular esses valores, certo? Tá. Vamos colocar aqui. Ok. Logo. Tá. Certo. Então vamos lembrar aqui quem que eram os... Onde está? Aqui, ó. Quem que eram os menores, né, que a gente vai avaliar. Lembremos que essa função L que eu escrevi, né, tem duas variáveis, né? Então nós vamos precisar desse cara e desse cara. Se nossa função possui três variáveis, a gente vai precisar desses três, né? Tá? E nesse caso, como nossa função possui unicamente duas variáveis, nós vamos precisar calcular quanto que dá esse h sub 1 daqui e esse h sub 2. Lembrando que isso aqui seria a matriz hessiana, certo? Bom, por lá. Então, temos que calcular h sub 1 e h sub 2 nesse ponto. Em qual ponto? Nesse ponto daqui. Certo?
punto era exatamente o que? 20 e 150, né? E aqui também. Certo? Então, para calcular isso daqui, bora lá. Quem que era esse cara daqui? H sub 1. Eu vou escrever aqui de verde, tá? H sub 1, né? Avaliado no ponto F, na função F, no ponto P, e lembrando que esse P é um ponto crítico, era igual ao que? Era igual justamente a f de x no ponto P, certo? Lembrem que eu tinha colocado x sub 1, mas eu já tinha dito, né, que quando a gente botava x sub 1, aqui faz referência à primeira variável, né? Se a gente escreve, por exemplo, f de x sub 2, x sub 3 no ponto P, né, isso seria como, se a gente tem, por exemplo, variáveis x, y, c, né, para nossa f, isso aqui faz referência ao que? À segunda variável, esse x3, a nossa terceira variável. Okay? E nesse caso nós temos só duas variáveis, né? Então aqui seria f de x, tá? Então, e nesse segundo caso aqui, h2 de fp seria o determinante de quem? De f, né, derivada com respeito a x no ponto P, derivada da f com respeito a x e respeito a y no ponto P, certo? E aqui derivada da f em relação de y depois de x no ponto P, e aqui f de y no ponto P, tá? Calculemos essas coisinhas aí. Ok? Bom, se a gente quer verificar de fato esse último, né? Como que ficaria aqui a expressão? Observe que no caso do H sub 1, né, seria a L de x calculada, né, no ponto 20, 150, né? Agora, se a gente volta novamente lá atrás, quanto que dá essa derivada? Nós já vimos, né, que a derivada em relação de x está aqui, né? Certo? Opa. Está aqui, né? Se a gente tenta calcular a segunda derivada, né? E nesse mesmo ponto xy, quanto que daria a segunda derivada aqui? Daria menos 100, né? Seria uma função constante. Portanto, aqui não vai importar esse ponto, né? E observe que aqui dá menos 100, né? Portanto, esse cara é um número negativo. Agora, no outro caso, temos que calcular a determinante, né, da derivada de todas essas expressões que estão aqui, né? Vamos ter que calcular uma por uma dessas. F de x no ponto 20, 150. Calcular a segunda derivada da f no ponto x. Opa, não é para escrever f, é para escrever l, tá? Tá, agora vou colocar esse aqui no ponto 20, 150, daí L de y x no ponto 20, 150, e a última que seria a L ponto em relação de y no ponto 20, 150, ok? O que acontece aqui agora? Antes de avaliar nesses pontos, nós temos que calcular essas derivadas, né? Lembremos que das contas feitas anteriormente, né, nós vimos o que?
vimos que a derivada da L no ponto xy era quanto? Era, opa, aqui está, né? 2000 menos 100x. E a derivada da L em relação de y no ponto xy dá quanto? Dá 2400 menos 16y, né? Certo. Então aqui só falta calcular essas outras derivadas que a gente precisa, né? Bom, vamos calcular isso aí. Nós precisamos aqui derivada L em relação de y, né? Precisamos também a derivada L em relação de y e x, e depois essa última que é derivada L em relação de y e y. Bom, nós já vimos que a primeira, né, dava menos 100, certo? Essa conta foi dada aqui, foi feita aqui, né? Então a gente não precisa fazer novamente e vamos ver essa última. Aqui está dizendo a derivada parcial, né? Com respeito de x, com respeito de y, dessa função L. Ou seja, aqui já calculou a derivada parcial em relação de y, está faltando em relação de x, né? Então a gente pega essa expressão aqui e a gente calcula, né, isso daqui, que seria o mesmo que 2004, opa, certo? Mas como tudo depende de uma constante, né, ou de uma variável y, a qual vai se comportar como constante devido a que não estamos calculando a derivada parcial em relação de x, todo isso aqui daria 0, né? E 0 avaliado em um ponto vai continuar, vai ser aí, novamente 0, né? Tá? A segunda derivada parcial daria quanto? Vamos aqui. Essa segunda derivada parcial daqui. Nós temos que calcular aqui. Vamos ter que usar essa, né? Porque aqui já foi calculada a derivada parcial em relação de x. E precisamos da derivada parcial em relação de y, né? Certo? Isso aqui seria o que? Quanto esse cara é? Novamente 2000 menos 100 vezes x. E a gente verifica de novo, né? Constante. E esse cara também vai ser uma constante porque depende de x, né? E nós estamos calculando em relação de y. Novamente vai dar 0. Certo? E agora, a última. Pede para calcular a derivada parcial de y, né? Então, essa daí la vamos calcular aqui, né? Nós já sabemos que, bom, pelo menos já temos calculado uma derivada parcial e nós queremos saber essa derivada parcial, né? Então, é isso mesmo que calcular a derivada parcial dessa expressão daqui, certo? Mas essa expressão daqui é justamente esse carinha daqui, né? 2400 menos 16y. Se a gente calcula a derivada parcial disso aqui, esse cara, o 2400 é uma constante, vai dar 0 a derivada dele, mas esse último depende de y, né? Portanto aqui vai dar menos 16y. Certo? Como é uma função constante, avaliada no ponto 20, 150, vai dar novamente menos 16. Tá? Vamos supor que, só por acaso, né? A derivada parcial dessa expressão aqui dá x mais y mais 5. Se dá essa expressão aqui, né? Então vocês teriam, no lugar de escrever menos 16, né? Teriam que escrever o que? X mais y mais 5. E logo disso aí, lembrar que esse cara é o x e esse cara é o y. Então, no lugar de escrever a x, vocês escrevem 20. Tá? E no lugar de escrever o y, escrevem 150. Vocês fazem a conta e teria no valor dessa expressão. Mas como aqui, né, é uma função constante, avaliada em qualquer ponto continua dando o mesmo.
valor, né? Certo? Então, uma vez que a gente já calculou todos esses valores, vamos colocar todos em uma única matriz, né? E logo a gente calcula o determinante. Bom, essa primeira daqui deu quanto? Essa primeira daqui deu menos 100. Tá? Essa segunda daqui deu quanto? Deu 0. Essa segunda deu 0. E a outra deu menos 16, né? O determinante dessa expressão dá quanto? Dá quanto esse determinante aqui? Seria só multiplicar menos 100 por menos 16, menos 0 por 0, né? Isso dá 1600. Certo? E observe que 1600 é um número maior que 0, né? Portanto, esse ponto daí, né? O 20150 seria um ponto de quê? Seria um... corresponde a que tipo de ponto? Quando um ponto é menor que H1 é menor que 0 e H2 é maior que 0. A gente volta para o teste da segunda derivada. E aqui observe que é o seguinte. H de f de P é definida negativa assim. O primeiro é negativo, o segundo é positivo, o primeiro é negativo, o segundo é positivo. E assim, né? Então, isso significa que esse H de f de P é definida negativa. Portanto, o que acontece quando é definida negativa? Que f de P sub 0 é um valor máximo, né? Então, daí, logo, vamos ter o que? Que esse ponto daí, né? Seria máximo, né? Logo, o ponto é 150, né? Tá? Além de ser um ponto crítico, é um ponto onde a função lucro atinge o máximo, né? É um ponto onde a função L atinge o máximo. Ou dito de outra forma, é um ponto onde a função L, né, é um máximo relativo, né, para ela. Ok, e agora, o que outra coisa a gente pode deduzir daqui? Tá? Então, daí, ou portanto, como esse ponto é um ponto máximo, né? E esse 20, da onde que sai? É o valor de x. E esse 150 é o valor y. Então, o que a gente pode concluir aqui? Podemos concluir que para maximizar, né, a produção de nossa empresa, a empresa tem que produzir 20 unidades, 20 unidades para X, né? E no caso do Y, 150. Mas, se a gente lembra um pouco isso aqui, né? O exercício, né? Ele fala que a fábrica A produz X, né? E a fábrica B produz Y. Ou seja, para maximizar, né, a produção e para obter o maior lucro, né, possível, a fábrica A deve produzir 20 unidades, tá? E a fábrica B 150 unidades, tá? Certo? Certo? Então vamos colocar a conclusão aqui. Portanto, tá? Para ter o maior lucro possível,
tá? A fábrica A tem que produzir 20 unidades. Tá? E a fábrica B tem que produzir 150 unidades. Ok? Então, esse aqui é só um exemplo para apresentar, né? Como que seria mais ou menos um problema real, né? Só que o que acontece, né? Realmente numa fábrica a gente não vai ter duas variáveis, né? E quando a gente calcula o gradiente, né? Desculpa, quando a gente calcula aqui os pontos críticos, né? Através das derivadas parciais, né? Porque no fundo o que a gente fez aqui? No fundo a gente calculou aqui o gradiente, né? Porque o gradiente de uma função, bom, nesse caso é uma L, né? De x, y, né? É igual à derivada parcial da L, né? Em relação de x e a derivada parcial dessa mesma L em relação de y, né? A gente vê se isso é realmente o vetor 0, 0. Por isso que a gente depois coloca 0 aqui, tá? Mas, como eu disse, né, só um exemplo para mais ou menos entender como que seria a aplicação de toda essa teoria na vida real, né? De fato, quando a gente vê essas coisas aqui em uma empresa real, né, nós vamos ter no lugar de uma ou duas variáveis, né, vamos ter 20 ou 30, né? Aí tem que ter um pouco mais de cuidado, né, com as contas. Tá? Alguma dúvida, pergunta? Esse aqui, tá, aqui o Luis Carlos perguntou, esse é um exemplo com matriz hessiana de ordem 2. Aqui está a matriz hessiana, é de ordem 2. Resolvendo ela da diagonal principal e da diagonal secundária. Qual diagonal secundária? Uma matriz não possui duas diagonais, não? Possui uma única principal. E o vector gradiente é esse daqui. Só que eu escrevi separado, né? Como já disse, né? Esse cara são as componentes do vector gradiente. Ok, alguma dúvida, pergunta? Ok, vamos ver outro exemplo aqui. Tá, então aí vimos como que a gente aplica isso a coisas um pouco mais reais, né? E vamos ver outro exemplo aqui, que também poderia cair na prova, só que um pouco mais objetivo, né? Tá, vimos que nesse exemplo aqui, né, dá para construir uma função, né? E eu coloquei uma função com unicamente duas variáveis, né? Mas como eu já disse, né, na realidade nem sempre a gente tem unicamente duas variáveis, né? Sempre aparecem mais do que duas variáveis, né? Por exemplo, quando vocês em uma chama aqui em algum tipo de projeto, né? Por exemplo, de algum tipo de construção, sei não, vocês vão construir algum prédio, né? Ou alguma carretera, alguma via, né? Aí vai ter que variar um monte de variáveis. Vai ter o gasto que produz ter empregados, o gasto produzido por sei não, pelos distintos tipos de materiais, né? Aí para poder optimizar e saber de fato quanto que seria o menor valor, né, de gasto possível,
né, ou a menor perca, né, vocês têm que construir uma função e de fato dentro dos pontos críticos que vocês vão achar, né, encontrar qual que seria o menor, né. Só que aqui, por exemplo, eu coloquei um exemplo um pouco mais simples, né, onde nós temos um único ponto crítico, né, que seria esse cara daqui, né. Mas o trabalho onde que está? Quando aparecem vários pontos críticos e você tem que testar qual de todos esses pontos críticos de fato vai me dar um máximo ou vai me dar um mínimo. E esse máximo e esse mínimo vai depender do tipo de problema que eu estou resolvendo, né? Por exemplo, se eu quero maximizar o lucro, tenho que procurar os pontos críticos que maximizam a função. Se eu quero, por exemplo, minimizar as percas, né? Tenho que procurar o ponto crítico, o qual vai me dar o mínimo valor que atinge essa função, né? Então, dependendo do tipo de problema, eu vou procurar os pontos críticos e ver qual de todos esses pontos críticos vai me dar a resposta que eu preciso, né? Ok, então vamos ver aqui um exemplo onde temos distintos pontos, tá? E nós precisamos maximizar a função, tá? Como já vimos, né? É só construir uma função e depois aplicar a teoria, né? Imagina que a gente já tem um problema aqui, né? Tudo mais, e nós queremos construirmos uma função, seja uma função f de x y c, a qual seria da forma x cubo mais y cubo mais 9x quadrado menos 3 vezes y quadrado mais 15 vezes x menos 9 vezes, falei 15 vezes x e só escrevi 15, né? 15 vezes x menos 9 vezes y mais 20, certo? Peraí, só para verificar que de fato não tem algum problema. Função derivável contínua, sim. Ok, vamos determine o ponto onde a f atinge o máximo, ou tem um máximo, tá? Atinge um valor máximo, tá? Atinge o máximo. Ok? Então, imagina que nós vamos construir, a gente pegou um monte de dados, né? E construiu uma função que, na qual a gente pretende, né, maximizar o lucro. Vamos supor que essa aí representa uma função na qual a gente quer maximizar o lucro. Se a gente quer maximizar o lucro, temos que procurar, né, os pontos críticos no qual a gente maximiza essa função. Se essa função representasse, por exemplo, uma função de gastos, né, e a gente sempre quer minimizar os gastos, então dentro dos pontos críticos que a gente vai achar para essa função, né, temos que procurar qual de todos esses pontos críticos minimiza esse gasto, né, ou minimiza as percas, né? Então, bora lá, vamos fazer o seguinte, né, já que o Luiz, né, falou que primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o gradiente, né, como temos três funções aí, seria calcular o gradiente dessa função aqui, né, essa aqui, e... Professor, Tá, não tá faltando a variável z não na função, já que é uma função de três variáveis, só tem x e y. Ah, tá, vamos voltar com duas, tá? Tá, ok. Aqui vamos calcular então a derivada parcial da f em relação de x. E aqui a derivada parcial em relação de y de x, y. Ok? Então, como temos que calcular a derivada a gradiente, né, o vetor gradiente, vamos calcular cada uma dessas derivadas parciais, né? Tá, primeira derivada parcial é simples, né? Todos caras que dependem de x são os únicos caras que vão variar, o resto vai ter o comportamento de constante, né? Então aqui vai dar 3 vezes x quadrado
mais 18 vezes x, mais, vamos ter um 15, sim, um 15, claro, né? O resto fica zero, né? Por quê? Porque depende de y ou é uma constante. Na segunda derivada parcial, vamos ter derivada parcial da f em relação de y. Então, todos que têm y são os únicos que a gente vai poder derivar, o resto vai dar zero, né? Então, aqui daria 3 vezes y quadrado, menos 6 vezes y, menos 9. Certo? Agora, uma vez que a gente já determinou o gradiente, nós temos que achar os pontos críticos. Cálculo dos pontos críticos. Tá? Esse é equivalente ao que? Esse é equivalente a calcular ou a resolver, né, essa equação daqui. Se temos duas variáveis, seriam dois zeros aqui. Se a gente tem três variáveis, seriam, só para que fique claro aqui, se a gente tem três variáveis, seriam três zeros aqui. Se a gente tem quatro, seriam quatro zeros do outro lado, tá? Como tem, opa, escrevi um zero, né? Se a gente tem três variáveis, x, y, z, aqui seria 0, 0, 0. Se a gente tem 4, digamos com um w, né? Aqui seria 0, 0, 0, 0. Ok? Mas, como nós temos unicamente duas variáveis, né? Seria resolver essa equação daqui, né? Certo? Agora, então, para resolver essa equação, isso aqui significa o quê? 0, 0 tem que ser igual ao gradiente da função f no ponto x, isso. Isso aí é igual a 3 vezes x quadrado mais 18 vezes x mais 15, né? Aqui seria 3 vezes y quadrado menos 6 vezes y menos 9. Certo? Então, 0 tem que ser igual a essa primeira equação daqui. E 0 tem que ser igual a essa segunda equação daqui. Certo? Então, daí, vamos ter que 3 vezes x quadrado mais 8 vezes x mais 15 tem que ser igual a 0. Certo? Além disso, né, vamos ter que 3 vezes y quadrado menos 6 vezes y menos 9 também tem que ser 0, né? Vamos resolver cada uma dessas equações, né? Como a primeira equação e a segunda equação dependem unicamente de uma variável, né? Então, a gente pode resolver cada equação independentemente da outra, né? Não precisamos construir um sistema de equações. Se a primeira equação dependesse tanto do x como do y, e a segunda equação a mesma coisa, né? Dependesse de x e y, nós teríamos que construir um sistema de equações e aplicar algum desses métodos que a gente aprende, né? Tipo Gauss-Seidel, Gauss, de eliminação rápida, né? Para resolver o sistema. Mas, como cada uma dessas equações depende unicamente de uma variável, fica mais simples, né? Então, temos aí a equação 3 vezes x quadrado mais 8 vezes x mais 15, certo? E nesse caso, dá para... Tá, aqui tinha esquecido de algo, né? Era para escrever 18 aqui. Certo? Eu escrevi 18 e aqui lá embaixo escrevi unicamente 8. Tá. Ok, então aqui dá para fatorar, né? O 3, aqui ficaria x quadrado mais 6 vezes x mais 5, né? Igual a 0. Então, aqui a gente faz x, 5, 1 e portanto a equação ficaria da forma 3 vezes x mais 1 por x mais 5, né? Todo é igual a 0. Então, x pode ser que seja menos 1 ou x pode ser menos 5, né? Ok? Bom, para a segunda equação teríamos o que? Teríamos novamente, a gente pode fatorar o 3, né? Aqui ficaria y quadrado menos 2 vezes y menos 3 igual a 0, né? Y, aqui ficaria 3, 1, primeiro com negativo. Então, a fatoração dessa expressão seria y menos 3 por y mais 1, né? Igual a 0. Isso implica o quê?
que y puede ser 3 ou y pode ser menos 1, certo? Ok, então aí a gente já resolveu as equações, né? E a gente teve os valores. Então. Logo, quem que seriam os pontos críticos? Quem que seriam? Logo, os pontos críticos são... Que tipo de valores seriam aqui os pontos críticos? Então, por exemplo, se x é menos 1, os pontos críticos seriam menos 1, e agora a gente pega 3, né? Ou também pode ser menos 1, e a gente pode pegar aqui o outro menos 1 daqui, né? Certo? Aí temos dois pontos críticos e agora os outros seriam menos 5, né, com o 3 e menos 5 com o menos 1, certo? Certo? Aí essas seriam todas os pontos, né, que resolvem essas equações aí, né, referentes a esse vector gradiente daqui. Ok? Até aqui alguma dúvida? Não, né? Essa parte meio que tranquilo, né? Como resolver equações. Agora, esses aqui seriam os pontos críticos. Dentro desses pontos críticos, se a gente quer maximizar, né, a função, nesse caso essa função daqui, né, temos que procurar qual desses quatro de fato maximiza essa função, tá? Temos que procurar o máximo relativo. Então, temos que testar um por um esses valores, ou esses pontos, desculpa. Então, aqui vamos cálculo do máximo relativo, tá? Ok. Beleza. Ok, bora lá, vamos calcular o máximo relativo. Temos que testar ponto por ponto, né? O primeiro ponto que a gente pode testar aqui é o menos 1, 3, tá? Vamos começar por esse aqui. Menos 1, 3. Então, como temos unicamente duas variáveis, né? O que a gente precisa para duas variáveis? Testar quanto que dá a derivada, a segunda derivada avaliada nesse ponto, certo? E testar quanto que dá o determinante, né? Da f de x, f de y, f de x, f de y, x, certo? Todos nesse ponto crítico, né? Certo? Esse aqui representa H1 de f de p, esse aqui representa H2 de f de p, certo? Agora, bora lá, vamos calcular justamente quem que seria essa derivada, essa segunda derivada da f, né? Certo? Bom, nós já vimos que a f, né, a primeira derivada estava aqui, né, em relação de x. E por lá vou usar esses negócios aqui e escrever do outro lado 3x quadrado mais 18x mais 15, né? Sabemos que essa primeira derivada aqui deu exatamente 3 vezes x quadrado mais 18x mais 15, né? E a segunda derivada, relação de y,
deu quanto? Deu 3 vezes y quadrado menos 6 vezes y menos 9, né? Então aqui seria 3 vezes y quadrado menos 6 vezes y menos 9. Certo? Então temos que calcular essa segunda derivada e calcular cada uma dessas derivadas que são componentes ou são termos, né, dessa matriz, né? Por lá, vamos calcular cada uma dessas. Daqui, da primeira daqui, né, nós vamos calcular que f de x em x no ponto x, y, seria o que? Seria 6 vezes x mais 18, né? Além disso, nós podemos ver que f de x, né, de yx no ponto x, y, seria o que? Seria 0, né? Com a outra, nós teríamos que f de xy no ponto xy, essa derivada seria 0, né? E além disso, a derivada no ponto xy em relação de y e y seria igual a 6 vezes y menos 6. Certo? Então aí já temos as 4 derivadas e a gente já pode avaliar esses valores, né? Quanto que dá. Então, para esse caso aqui, o primeiro, né? Vou colocar aqui essa cor. H1 da função f no ponto menos 1, 3 seria igual ao que? A avaliar a segunda a derivada da f no ponto, em relação de x e x no ponto menos 1, 3, certo? Isso daí dá quanto? Lembre que essa função daqui é essa daqui, e seria 6 vezes o valor de x mais 18, mas nesse caso o valor de x é quanto? É menos 1, né? Então, nesse caso escrevo menos 1, certo? Quanto quedaria aí então h de 1 aplicada no f de menos 1, 3? Isso aqui daria 12, né? Certo? E esse é um número positivo. Agora vamos calcular quanto quedaria h sub 2 dessa mesma função f nesse ponto menos 1, 3. Isso é igual ao determinante de quem? Dessa segunda derivada, olha aqui, f de x, que seria 6 vezes x mais 18. Aqui, né, f de xy, que seria 0. Aqui também é 0. E na outra que seria 6 vezes y menos 6. Mas eu coloquei assim com x e y só para não perder a ideia, né? Mas lembremos que nesse caso daqui, x é menos 1 e y é 3. Ou seja, no lugar de escrever o x, vou escrever o valor dele, que seria menos 1. E no lugar de escrever o y, né, vou escrever o valor de 3, né? Certo? Aí, quanto quedaria isso aqui? Seria como calcular o determinante de 12, 0, 0, 12, né? E isso daria exatamente quanto? Daria 144, né? E esse é um número estritamente positivo. Certo? Então, o que posso concluir daí? Quando os dois, né, são positivos, que diz que acontece se h sub 1 e h sub 2 são positivos, então a função é definida positiva, e se ela é definida positiva, então esse ponto f em peso zero é um valor mínimo, certo? Aí a gente volta lá. Então, esse ponto tá. Então, o ponto menos 1, 3, tá? Seria um ponto mínimo. Então, menos 3 é um ponto mínimo.
E a f avaliada nesse ponto, certo, é um valor, tá? É um valor mínimo relativo, tá? Agora, quanto que dá f avaliada nesse ponto? Né? Lembremos que a f era aqui, a f é essa função daqui, né? Então, nós queremos saber quanto que dá f avaliada no ponto menos 1, 3, né? Certo? F avaliada no ponto menos 1, 3 daria, aqui dá menos 1, 16, aqui dá 64, né? Aqui dá 9, aqui dá 27, certo? Aqui dá menos 15, aqui dá 27 e aqui temos 20, né? Esse cara é soma, soma, resta, soma, resta, soma, né? Isso aqui dá menos 14, né? Certo? Tá, então o valor mínimo relativo é menos 14. Tá? Então, aí a gente encontrou que nesse ponto, o ponto menos 1, 3 é um mínimo relativo, mas nosso exercício, né, ele pede para procurar um máximo, né, onde que essa f atinge o máximo. Então, está faltando ainda testar quantos pontos? Está faltando testar ainda 3 pontos, né? Fazer a mesma análise e testar os outros pontos, né? Teríamos o ponto menos 1, né? Certo? E aí, novamente, a gente repete, né, a mesma análise, calcular h de 1, de f no ponto menos 1, e depois calcular quanto que dá h sub 2 na f no ponto menos 1, 3, tá certo? Que é o mesmo que calcular o determinante, tá? E aqui é o mesmo que calcular a derivada de x, né? Duas vezes a derivada parcial em relação de x no ponto menos 1, tá? Nós já tínhamos visto que de fato isso ia dar quanto aqui no primeiro. Nós vimos que essa primeira derivada, né, era de fato isso aqui, né? 6 vezes x mais 18, mas lembremos que esse x, né, de fato é menos 1. Tá, então menos 1. Certo? Então aqui dá 12 e isso aqui é um número positivo. Agora, em relação ao determinante, o que a gente faz nesse caso? Calcular o determinante, né? Lembremos que aqui era 6 vezes x mais 18, 0, 0, 6 vezes y menos 6, certo? Só que nesse caso, aqui estava cometendo um erro, né? Tinha escrito de novo 3 e era para escrever menos 1, né? Agora lembremos que nesse caso é x e nesse caso esse menos 1 é y. Então no lugar de escrever x, a gente escreve menos 1. No caso do y, a gente escreve novamente menos 1, né? Certo? A gente faz as contas aqui e ficaria determinante de 12, 0, 0 e aqui de menos 12, né? Isso daria quanto aqui? Daria menos 144, né? Portanto, para esse ponto temos que é negativo, né? Então, o que acontece quando temos o primeiro positivo e o segundo negativo? A gente volta novamente lá na parte da teoria. Tá, o primeiro positivo e o segundo negativo. Tá? De fato, a gente não vai poder concluir nada a respeito a isso, né? Por quê?
Porque para ser definida negativa, o primeiro teria que ser negativo e o segundo, olha aqui, o primeiro tem que ser negativo e o segundo positivo. E assim, né? Depois negativo, depois positivo e desse jeito, né? E aqui temos ao contrário, né? O primeiro positivo e o segundo negativo. Para a gente poder concluir que esse ponto daqui é um máximo, né? Aqui deveria ter saído negativo e no outro positivo, certo? E isso não está acontecendo, não? Certo? Então o que a gente pode concluir aqui? Tá, não dá para concluir com nem esse caso daqui. Não dá para concluir nem esse caso daqui, nem esse daqui, certo? Parecia, né? Porque deu que em um dos casos deu positivo ou negativo, né? Mas a gente precisa o contrário, né? Primeiro negativo e depois positivo, certo? E agora, o que a gente faz nesse caso? Vamos analisar se de fato são satisfeitas as outras condições, né? Bom, observe que a quarta condição não vai ser satisfeita, por quê? Porque aqui está pedindo, né, que justamente esse último, onde a gente calcula o determinante, seja igual a zero. O determinante deu zero, a gente volta lá e vemos que de fato o determinante não deu zero, não, portanto não pode ser a última opção daqui, né? Não pode ser esse caso, não. Então a gente observa que justamente o determinante, né, que está representado por H sub N, né, esse deu distinto de zero, né? Portanto esse cara vai ser um ponto cela. Tá? Então a gente vai escrever aqui que esse ponto, né, um ponto cela. Então menos 1, tá? Corresponde a um ponto de cela. Tá, só para que vejam mais ou menos qual que é o comportamento de um ponto de cela. Um ponto de cela é aquele onde a gráfica da função, tá, tem um comportamento assim. Tá? O ponto de cela seria esse cara daqui. Tá? Por exemplo, 1 menos 1 estaria, bom, a f avaliada nesse ponto, né, estaria ali, tá? A esse pequeno ponto daqui, né, a gente chama de ponto de cela. Aqueles que parece máximo, por quê? Porque desse lado, né, tem um comportamento que está subindo, né, mas ao mesmo tempo dos outros lados, né, que seriam esse e esse, né, também está descendo. Ou seja, por aqui sobe e pelos outros lados desce. Esse tipo de comportamento a gente chama de ponto de cela. Então vimos que para esses dois pontos já determinamos um mínimo, já determinamos um ponto de cela, certo? E o negócio é aqui, né, vira um pouco repetitivo, né? Qual ponto está faltando? Está faltando o ponto agora, a gente já fez análise para esse, está faltando o menos 5, 3, né? Certo? Tá, o menos 5, 3. Tá, novamente a gente faz o que aqui? Calculamos H sub 1 da F no ponto menos 5, 3 e H sub 2 da F no ponto menos 5, 3, né? Aqui quanto que vai dar é o mesmo que avaliar a derivada F, né? A relação de x e de x no ponto menos 5, 3. E nós já vimos que isso aqui dá 6 menos 5 mais 3. Aqui daria então 6 e 5 menos 30 menos 27, certo? E no outro caso seria o determinante dessa expressão aqui, certo? Para o ponto menos 5, 3. Certo.
Aquí daría 6 por menos 5 más 18, 0, 0. Aquí 6 por 3 menos 6, ¿no? Certo, es lo mismo que calculado determinante de 12, 0. Professor, Diga. não seria 6 vezes menos 5 mais 18? 6 veces menos 5. Na H1, quando faz a f de x em x. Tá. Peraí, não entendi que... Ah, a menos que eu tenha escrito errado. Ah, é verdade, né? É mais 18, certo, certo. Eu escrevi mais 3 aqui. Tem razão. Tem razão. Então aqui não dá... seria menos 30 mais 18, né? Então aqui daria menos 12, né? Certo? Obrigado aí. E nesse último determinante dá quanto então? De menos 5. E aqui também teria um erro, né? Seria menos 12. Então aqui dá menos 144, né? Isso aqui seria um número negativo. Esse também seria um número negativo. E lembremos que temos dois negativos, né? Que diz o teste da segunda derivada? Dois negativos. Aqui a gente não pode concluir que seja definida negativa, porque precisamos primeiro negativo, depois positivo, depois negativo e assim, né? E para ser a h de f de p ser definida positiva, todos têm que ser positivos. Então a gente não está novamente nem nesse caso, nem nesse caso. Por obvias razões, né? Os valores dieron números negativos, né? Então não dá para concluir que seja igual a zero, né? Portanto, novamente esse ponto é um ponto cero, né? Então daí, opa, a gente escreve novamente. Então o ponto menos 5, 3 corresponde a um ponto de zero, né? Tá? E às vezes é triste, né? Porque o último ponto que a gente avalia é justamente o que a gente está procurando, né? Menos 5, menos 1. Às vezes, né, acontece que justamente o primeiro que você testa é esse o máximo. E acabou aí o problema. Mas, nesse meu caso, né, foi triste porque justamente vai ser o último. Aquele que vai me dar o máximo. Então, novamente aqui a gente tem que avaliar quanto que dá h de 1 de f no ponto menos 5, menos 1. Certo? E aqui h sub 2 da f no ponto menos 5, menos 1. Certo? Já vimos aqui que é derivada de menos 5, menos 1. Certo? E aqui, opa, não é derivada, não? Determinante. Check-in. Aqui seria... Bom, vamos calcular primeiro isso aqui, depois a gente vê o determinante. O ponto aqui daria quanto de menos 5, menos 1. Novamente a gente repete, né, a mesma análise. E vai dar aqui 6 por menos 5, né? Mais 18. Né? E isso vai dar menos 12. Por quê? Porque justamente essa função f, né, derivada duas vezes em relação de x, é essa função daqui. Tá? E no caso da determinante, né, a gente calcula o valor aí, né, e vemos que nesse ponto menos 5 menos 1 daria novamente menos 5, né, mais 18, 0, 0, e aqui daria 6, menos 1, menos 6. Certo? Então aqui seria o determinante de menos 12, 0, 0, menos 12, né? E isso aqui dá 144. Esse cara é negativo e esse cara é positivo. A gente vai lá de novo, né? Ao teste e bora lá, vamos verificar. Vamos apagar todos esses negocinhos que eu fiz aqui. E lembremos que todos eles
o primeiro saiu negativo e o segundo positivo. E nesse caso nós estaríamos aqui, né? Primeiro negativo, segundo positivo, o terceiro negativo, o quarto positivo e assim, né? Nesse caso a função seria definida negativa. Se é definida negativa, o que acontece? Que esse ponto, né, avaliado no f vai me dar um valor máximo relativo, né? Então, aí vamos ter que, então, o ponto menos 5 menos 1 corresponde ao máximo relativo, né? Tá? E o valor de f nesse ponto é um valor máximo relativo, tá? Tá? Percebam a diferença. Uma coisa é o ponto que corresponde ao máximo relativo e a f avaliada nesse ponto é chamado de valor máximo relativo, tá? São dois nomes distintos, tá? Parecem o mesmo, mas de fato são duas coisas totalmente distintas. Um é o ponto e o outro é o valor. Então f avaliada nesse ponto daria quanto? Menos 5 menos 1, né? Então se a gente pegar a f, x menos 5, y menos 1, a gente reemplaça aqui, né? Seria aqui menos 125, aqui daria menos 1, aqui daria 9 por 25, né? Aqui daria 3, aqui daria menos 75, aqui daria 9 e 20, né? Certo. 25, 180, isso aqui, tá, 25 é o mesmo que 25 por 5, né? Aqui dá para restar entre esses 5 e 19, 3, 4, 75, isso aqui dá 50. Então, opa, passei uma página. Então, aqui daria para escrever que 50 é o valor máximo relativo, tá? Para essa função f. Então, observe que eu podia colocar a função e perguntar distintas coisas referentes a essa função. Eu coloco a função e eu posso perguntar, né, onde que essa função atinge o valor mínimo. Qual que seria o ponto onde essa função atinge o valor mínimo. E aí vocês teriam que colocar qual que seria esse ponto. O ponto onde a função atinge o mínimo relativo é o ponto menos 1, 3. Também eu posso perguntar qual que é o valor mínimo dessa função. Aí vocês calculavam qual que era esse ponto, avaliavam a f nesse ponto e esse valor, né, seria menos 14. Certo? Daí posso perguntar quantos pontos celas tem essa função. Aí dentro dos pontos críticos, né, vocês determinaram os pontos celas, que eram esse cara, o menos 1 e o menos 5, 3. Ou também podia ter perguntado onde que em qual ponto a função atinge o máximo. A função atinge o máximo no ponto menos 5, menos 1. E também posso perguntar qual que é o valor máximo que atinge essa função. Aí vocês pegavam esse ponto onde a função atinge o máximo e avaliavam a f nesse ponto, e esse valor máximo para f, né, seria 50, tá ok? Então, uma mesma função, né, dá para perguntar várias coisas ali, né? Tá? Alguma dúvida, pergunta? Dúvida, pergunta?
Ok, então, bora lá, vamos ver o último exemplo. Com 3 valores, tá? Então acho que ficou um pouco mais claro como que a gente aplica esse método, né? Tá? Ou esse teste. Agora, por exemplo, seja a função f de x, y, c, onde essa função é da forma x cubo mais y cubo mais 1c cubo menos 3 vezes x, y menos 3 vezes c quadrado mais 2, certo? Determine onde que essa função que a gente pode pedir aqui um mínimo. Determine o ponto onde a f atinge o mínimo. Aqui tem várias distintas formas de como escrever isso de atinge o mínimo, né? Eu posso escrever seja f uma função custo, né? Uma função gasto, uma função lucro, e perguntar onde que essa função gera o máximo lucro, ou em que ponto a função causa prejuízo, né? Ou seja, onde ela que atinge o mínimo, né? Para uma função lucro atingir o mínimo é fatal, né? Tá? Então determine o ponto onde f atinge o mínimo. Bom, novamente aqui a gente tem que calcular da mesma forma, só para pegar a estrutura que tinha feito anteriormente. Tá. Vamos calcular a gradiente e depois os pontos críticos. Tá. Cálculo da gradiente. Tá. Vamos calcular a gradiente. Lembremos que a gradiente é de que forma? Está dada por quem? Justamente pela derivada parcial da f em relação de x, derivada parcial da f em relação de y e a derivada parcial da f em relação de c. Todos eles avaliados no ponto x, y, c. Tá? Só para ficar um pouco mais rápido, tá? Não vou escrever a toda hora esse x, y, c, tá? Então, aqui como que ficaria? Aqui teríamos que calcular todas as derivadas parciais, né? Derivada parcial da f em relação de x no ponto x, y, c seria igual a que derivada parcial da f no ponto x, y, c, e derivada parcial da c no ponto x, y, c, tá? Cada uma em relação, derivada parcial em relação de x, y e c respectivamente. Bom, a primeira, como é derivada parcial em relação de x, as outras variáveis vão ser constantes. Portanto, a derivada parcial seria aqui em relação de x, 3 vezes x quadrado. Esse cara vai sumir porque depende unicamente de y. Esse cara também vai sumir porque depende unicamente do c. Esse também vai sumir porque depende de c. E esse é uma constante, também some, né? Então só vamos derivar agora esse aqui em relação de x, o qual vai dar menos 3 vezes y, certo? Da mesma forma, calculamos a derivada parcial da f em relação de y, e aqui vai dar 3 vezes y quadrado menos 3 vezes x, certo? E aqui vai dar 3 vezes c quadrado menos 6 vezes c, certo? Bom, uma vez que a gente já determinou os pontos desculpa, as derivadas parciais, vamos calcular agora o cálculo dos pontos críticos. Tá, e calcular um ponto crítico é equivalente ao quê? A resolver o sistema de equações de gradiente de f, x, y, c igual, como temos três variáveis, seria 1, 2, 3, tá? Então, daí vamos ter o quê? Que 3 vezes x quadrado menos 3 vezes y tem que ser igual a 0.
De ahí tenemos que 3 veces y cuadrado menos 3 veces x es igual a 0. Y de ahí tenemos que 3 veces c cuadrado menos 6 veces c sería igual a 0. Ok. Então, daí cada um deles vai me dar uma solução. Vai me dar soluções, né? Vamos ter aqui, dá para fatorar aqui, né? 3 vezes x quadrado menos y igual a 0. Aqui daria 3 vezes y quadrado menos x igual a 0. E o último seria 3 vezes c, né? Por c menos 2 igual a 0. Certo? E daí, né, temos que c igual a 1, desculpa, c seria igual a 0, ou c seria igual a 2. E nessa outra daqui, teríamos que y quadrado seria igual a x, e da primeira equação teríamos que x quadrado seria igual a y, né? Certo? E aí, como resolvemos esse sistema? Quais que seriam as soluções? Aí, nesse caso, né? A gente resolve o sistema, né? A gente faz a suposição dessa aqui, que foi um sistema de equações, e resolve esse sistema, né? Quais que seriam os valores aí para x e quais que seriam os valores para y? Tá, como que a gente resolve esse sistema? Bom, é de esperar, né, que o x vai ser uma das soluções, né? Se a gente botar quadrado aqui, né, tanto desse lado, a gente iguala, certo? E teríamos x quarta igual a y quadrado mais x quadrado, né, igual a x. Então ficaria x quarta menos x, certo? Aqui ficaria x quarto igual a y quadrado, e y quadrado seria igual a x, e a gente resolve essa equação daqui, né? X quarto igual a x estaria como solução qual? Que x quarta menos x seria igual a 0, e aqui a gente teria x cubo, né? Menos 1, todo isso multiplicado por x igual a 0. Daí temos que x é igual a 0, e do outro caso de x cubo menos 1, né? Teríamos que esse cara daqui seria x menos 1 por x quadrado mais x mais 1, certo? Então daí teríamos que x é igual a 1, ok? E esse cara daqui dá soluções complexas, né? Portanto a gente desconsidera essas soluções complexas, ok? Bom, essa parte é só para explicar porque vou escrever x igual a 0 e x igual a 1, tá? Bom, uma vez que a gente já determinou esses valores, o y fica também simples, né? O y vai ser igual a 0, né? Só avaliando os valores de x, né? E o outro y vai ser igual a 1, né? Certo? Então daí, quem que seriam os pontos críticos? Teríamos vários pontos críticos, né? Certo, teríamos distintos daí. Teríamos que os pontos críticos seriam, por exemplo, um deles, né? 0, 0, 0 ou 0, 0, 2, certo? Ou também teríamos o 1, 0, 0, certo? Então daí, ou logo, os pontos críticos seriam teríamos
como já disse, né? O 0, 0, 0. Certo? Outro ponto crítico seria o 0, 0, 2. Teríamos outro ponto crítico, por exemplo, teríamos o 1, 1, 0. Certo? E teríamos também ponto crítico 1, 1, 2. Certo? Temos mais pontos críticos? Não, né? Por que não temos mais pontos críticos? Por que não faço 0, 1, 0 ou 0, 1, 2? Por quê? Porque se vocês perceberam na hora que eu resolvi o sistema, esse x igual a 0 dá origem a essa solução. Tá? Esse x igual a 0 não dá origem a essa solução daqui. Esse x igual a 0 dá unicamente origem a essa. E x igual a 1 dá origem unicamente a y igual a 1. E vice-versa, tá? Tá? Isso mais tem a ver já com o sistema de equações, tá? Tá? Se tem alguma dúvida aí, podem ler livros de sistema de equações, tá? Para essa parte. Então, os únicos pontos críticos seriam 0, 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 0 e 1, 1, 2, certo? Bom, vamos avaliar aqui qual que vai dar um mínimo relativo. Tá. No exercício anterior foi mal, né? Foi mal no sentido de que eu justamente peguei o último valor, né? Na hora que avaliei no último ponto, então agora vamos começar pelo último, tá? Então, como que tinha escrito, tá? Cálculo do máximo relativo, né? Tá, nesse caso, como ele está pedindo o mínimo, né? Então vamos colocar cálculo dos pontos, tá? A gente pode colocar aqui cálculo dos extremos relativos, tá? Tá. Vamos pegar aqui o último agora, tá? Vamos pegar o ponto 1, 1, 2. Ok, como temos 3 aqui, né? Então, temos que avaliar o que? H de 1, F avaliada no ponto 1, 1, 2. Temos que calcular também H sub 2 da F avaliada nesse ponto 1, 1, 2. E calcular H de 3, que seria F avaliada nesse ponto 1, 1, 2. Certo? Então, nesse caso, temos que calcular, né, várias coisinhas aqui. Lembremos que, por exemplo, as derivadas parciais, só vou colocar aqui, tá? Quem que foram as derivadas parciais? Foram esse camarada aqui, esse daqui e esse daqui. F de x, 3x quadrado menos 3y. Tá? F, derivada parcial, foi 3 vezes x quadrado, certo? Menos 3y. A derivada da f de y, né? Foi quem? Foi 3 vezes y quadrado menos 3x. 3 vezes y quadrado menos 3 vezes x. E a derivada da f em relação de c foi 3 vezes c quadrado menos 6c. Certo. Bom, aqui temos que calcular o que? Lembremos que nesse caso temos 3, né? E o teste diz o que?
que no caso de 3, né? Vou apagar isso, né? Todas essas coisinhas que eu tinha escrito por aqui. Ok, teríamos esse caso daqui, né? Esse aqui e esse aqui, né? No caso de 3. Então temos várias derivadas parciais que a gente precisa calcular, né? Ok. Bom, bora lá, né? Tá. Então, novamente aqui, precisamos calcular a derivada parcial da f em relação de x e x, e a derivada parcial da f em relação de x, y, e a derivada parcial da c em relação de x, certo? Certo? A primeira seria quanto? Seria 6 vezes x, a segunda seria menos 3, né? E a terceira, como nenhuma delas depende de c, né? Daria 0. Essa outra aqui seria a derivada parcial de y, derivada parcial de x, y, derivada parcial de c en relación de y, ¿no? A primeira sería 6 veces y, a segunda sería 3, ¿no? Menos 3, y a última sería 0, ¿no? Pois nenhuma delas depende de c, ¿no? Y a última sería derivada parcial de f en relación de x con c, derivada parcial de y en relación con c, derivada parcial de c en relación de c. Aquí daría a primera, daría 0, ¿no? Porque todo depende de c. La segunda nuevamente daría 0 porque ninguna de ellas depende de y. Y la última sería 6 veces c menos 6. ¿Correcto? Correcto. Então, daí nós precisamos calcular o que aqui? Precisamos da f de x em x avaliada nesse ponto 1, 1, 2, ou seja, vou precisar desse carinha aqui, certo? Nessa segunda, né? É o determinante da f de x, x avaliada no ponto 1, 1, 2, a f de x, y avaliada no ponto 1, 1, 2, a f de yx no ponto 1, 1, 2, a f de y no ponto 1, 1, 2, certo? E essas derivadas estão justamente aqui, né? Essa daqui, né? Essa daqui, tá aqui, certo? E assim, né? Aí verifica que de fato todas essas contas que a gente, essas derivadas, né, que estamos precisando justamente estão lá, né? E vou escrever um pouquinho mais para baixo essa h de 3, né? Gf de 1, 1, 2. Essa aqui seria o determinante de quem? Bom, vou escrever um pouco. Vamos escrever um pouco mais para cá abaixo, né? É H3 de f de 1, 1, 2. Essa aqui seria novamente f de x, x no ponto 1, 1, 2, f de x, y no ponto 1, 1, 2. Essa aqui seria f de x com c no ponto 1, 1, 2. Certo? Certo? Ok. A terceira linha, né, seria f de y, certo? X no ponto 1, 1, 2. A outra seria f de y no ponto 1, 1, 2. A outra seria f de y em c no ponto 1, 1, 2. E a última seria f de c na relação de x de 1, 1, 2. F de c em relação de y 1, 1, 2. E a última seria f de c em c no
0.112, né? Todo isso matriz e aqui o determinante desse cara. Esse aqui seria o hessiano, tá? Da F, tá? Agora, dependendo sempre do número de variáveis, vai aumentar o tamanho da matriz hessiana, né? Mas observe o seguinte, e aqui vem a parte de como lembrar, né? Lembre que a primeira linha, né? Todas as primeiras são x, né? E as outras vão mudando, né? X, y, c. Na segunda linha, todas são y, y, y e as outras vão mudando. E na última, todas são 6, 6, 6 e as outras vão mudando. Certo? Ok? E a mudança sempre é em ordem x, y, c, x, y, c, x, y, c. Se for com 4 variáveis, aqui eu deveria ter escrito, por exemplo, f de x de um w aqui, f de y com um w aqui, f de c com um w aqui, e teria que escrever uma quarta, né? Então seria f de w com x, f de w com y, f de w com c e f de w com w. Certo? Se houver 4, né? Mas nesse caso só temos 3. Bom, vamos a calcular todos os valores agora, né? Tá, quanto queda aqui? Lembremos que esse cara daqui seria o x, esse aqui seria o y e esse aqui seria o c. Quanto queda f de x avaliado no ponto 112? A gente verifica que f de x é 6 vezes x, portanto aqui seria 6 vezes 1, o qual vai dar 6, certo? Certo, né? Agora, no caso dos outros pontos, né? Vamos avaliar quanto queda cada um deles. Vamos escrever aqui determinante de quem? Vou apagar. Não, vamos deixar o negócio crescendo aí. Aqui diz f de x, bom, no ponto 1, 2, já vimos que isso dá 6. Quanto que dá f de x, y? F de x, y está onde? Está aqui, né? Quanto que dá? Menos 3. Opa, acho que dá para escrever todo mais pertinho, né? Dá menos 3 aqui. Agora, f de x, y. F de x, y está onde? F de x... Não, desculpa, f de yx ao contrário. É esse aqui, né? Menos 3. E f de y, quanto que é? 0, né? Certo? Quanto que dá isso daí? Dá menos 9, né? Certo? Certo. Dá menos 9, né? Certo? E o outro? Quanto que daria aqui? Determinante de todo esse camarada aí. Quanto quedaria em cada uma dessas derivadas? Ah, tá. Observe aqui qual que foi, se alguém não percebeu o erro, né? Aqui não dá 0 não, né? Nesse. Porque aqui quem que vai? F de x, y, né? E isso é 6 vezes y. Certo? Aqui seria 6 vezes y. Mas y é quanto aqui? É 1, né? Então no lugar de escrever esse y, escrevia 1. E 6 por 1 dá 6, né? Então aqui dava 36 menos 9. Essa é igual a 27, né? Ok?
Tanto tenemos que tener bastante cuidado a la hora. Debo ter visto errado aí, né? Bom, novamente aqui, se a gente preenche todos esses valores, né? Aqui daria 6, né? Aqui daria menos 3. O f de xc, né? Onde que está o f de xc? F de xc é esse camarada aqui, daria 0. O f de yx, a gente já viu que dá menos 3, aqui era 6, né? Aí eu já corrigi, né? De fato isso aqui, né? Eu tinha cometido um erro, escrevi 0 porque devo ter visto, né? Ou confundido com esse daqui, com algum dos valores que dava 0, né? Mas de fato dava quanto? Dava 6 vezes, dava 6 vezes y, né? Mas o y nesse caso é igual a 1, né? Certo? Aqui vai dar 0. O f de c com x, né? Onde que tá? Esse aqui é 0. O f de c com y tá aqui, né? Esse novamente é 0. E o f de c com c é 6 vezes c menos 6. Mas o c quanto que é aqui? É 2, né? Então 6 por 2 dá 12 menos 6. 6, né? Então a gente apaga isso daqui e coloca o 6. E calculamos o determinante, né? Quanto que é o determinante de matriz 3 por 3? E nesse caso, a ver, como temos uma linha, uma coluna que tem 2 zeros aqui, né? Isso dá 6 pelo determinante desse camarada aqui, do menor que está aqui, né? Vocês podem usar a técnica que vocês quiserem, né? Aí daria 162, tá? Então observe o seguinte, dá positivo aqui e positivo aqui, né? Portanto, o ponto 1, 2 tá? Um mínimo relativo, tá? E f avaliado nesse ponto, tá? Que vai dar valor mínimo relativo, tá? O valor mínimo, né? Relativo. Ok, só para saber o valor aqui exatamente, a função é 1, 2. Como que eu faço para saber esse valor? Pego aqui 1, 2 e avalio aqui, certo? E isso vai dar 3, 4, menos 3, tá?